Está no ar Universo Espiritual, mais um programa da Web TV desvendando os mistérios do mundo espiritual. O tema de hoje: doenças misteriosas. Muitas pessoas estão sofrendo. Tanto vemos nos tempos antigos, como está bem claro na Bíblia, e você já pode abrir a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, vamos ver um caso claro, que o Senhor Jesus fez um milagre, e nos nossos dias não é diferente. Muitas pessoas sofrem com doenças misteriosas, doenças crônicas, incuráveis, pessoas que estão sem saber o que fazer. E o pior de tudo, é feito exames e mais exames, mas não tem realmente um diagnóstico. Não sabe realmente o que está acontecendo. E não é por falta de competência dos médicos, da medicina. Os médicos fazem sim um trabalho maravilhoso, salvam muitas vidas, curam sim muitas pessoas, mas quando se trata de uma doença misteriosa, que é feito todo o procedimento, exames e mais exames sofisticados, e não se encontra um diagnóstico, então o que fazer? É difícil, então não podemos cobrar ninguém, apontar ninguém. Só existe uma forma de explicar, indo para a palavra e deixando bem claro o que acontece no mundo espiritual, o que existe por trás desse mundo físico, desse mundo que a gente está se vendo, desse mundo que tocamos nas coisas, que vemos, mas existe um mundo que não vemos, que não podemos tocar. Mas, na verdade, algumas pessoas até conseguem ver coisas desse mundo espiritual. Cada um tem uma sensibilidade. Tem pessoas que realmente elas veem sim. Tanto elas veem seres das trevas, como também da luz. Pessoas que como tivessem um canal aberto no mundo espiritual. Tem aqueles que vê seres, sendo bem claro, tanto elas verem demônios, como também anjos. Coisas da luz e das trevas. Tem aqueles que só vê coisa das trevas. Então, cada caso é um caso. É um mundo, sim, desconhecido para muitos. Mas ele é real. Ele existe. E, na verdade, o mundo hoje que vivemos, o mundo físico, esse mundo tangível, ele foi criado pelo espiritual. Porque antes do físico existir, antes, na verdade, já existia um mundo espiritual, um mundo de Deus, porque foi Deus que criou tudo. E Deus é espírito. Então, o mundo espiritual já existia antes do mundo físico. Hoje, existe o físico através do espiritual. Mas muitos estão adormecidos, muitos estão simplesmente na carne, não acreditam. E por isso que sofrem com doenças misteriosas, doenças crônicas, e estão desesperados, porque medicamentos, tratamentos, e até fica difícil de passar um tratamento, um medicamento, porque não se tem uma resposta do que é, não se sabe como lidar, o que fazer, qual procedimento tomar, porque é algo como se fosse algo que é invisível. Existem doenças misteriosas que é como fosse invisível. Vamos lá, é invisível o que está causando aqueles sintomas, não se encontra, não se acha uma resposta para o que está causando as dores de cabeça. Não se acha uma resposta porque
A pessoa está com um tipo de alergia com o corpo cheio de feridas, ou o corpo como se fosse uma lepra, uma coceira, mas não tem um diagnóstico. Feridas que não fecha, medicamentos, tenta uma coisa, tenta outra, mas não resolve. Então muitas pessoas estão nessa situação. E agora, como se explica? O que fazer se não há uma resposta da medicina? Se não há cura? E agora? Então vamos aqui para o que está escrito. Para o que está escrito aqui em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha só, presta atenção. O Senhor Jesus chegando em uma das sinagogas, vamos lá, em um dos templos, estava lá uma mulher que estava curvada há 18 anos. Vamos lá, ela vivia, digamos assim, curvada, suas costas curvadas, sua coluna, e de modo algum ela podia se endireitar. Mas era naquele tempo porque não tinha a tecnologia de hoje, a ciência de hoje, a medicina de hoje, mas nos nossos dias, eu tenho certeza que você conhece pelo menos um caso que não teve diagnóstico, que não teve resposta, que não teve medicamento e a pessoa morreu. Ou a pessoa está em cima de uma cama vegetando, ou a pessoa está em coma e não teve jeito. Acredito sim que você conhece, nem que seja um caso, de alguém que morreu ou está vegetando em cima de uma cama ou em um hospital e até hoje nunca encontraram o diagnóstico. E de repente você perdeu até alguém da sua família, um conhecido, um amigo, por algo misterioso. Eu conheço vários casos, vários casos de pessoas que chegaram a morrer e daqueles que estão sim sem poder andar, uma parte do corpo paralisou. E existem algumas situações que têm até um diagnóstico, mas só não tem a cura. Tem um diagnóstico do que é, mas não tem a cura. Não tem um tratamento, não tem algo que possa fazer um milagre, que possa curar aquela pessoa. Então, cada caso é um caso, existem vários casos. Mas deixando bem claro aqui, o Senhor Jesus chegando aí na sinagoga, no templo, essa mulher estava sofrendo há 18 anos. E o que disse aqui? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então está bem claro aqui, em Lucas 13, versículo 11, que o que estava naquela mulher era um espírito de enfermidade. Então, quando existe um espírito, um demônio, alojado no corpo de alguém, seja na coluna da pessoa, seja em uma parte do corpo, em algum órgão dela, em algum membro dela, não tem remédio que dê jeito, não tem tratamento que dê jeito, e em muitos casos não tem um diagnóstico. Não se encontra um diagnóstico, e agora o que fazer? E nos nossos dias é diferente? Não. Mas antes disso, antes de eu falar dos nossos dias, de pessoas que conheço, que hoje estão livres, curadas, e casos que as pessoas não acreditaram que era espiritual, e ou estão mortas, ou estão em cima de uma cama, em cima de um leito, sem poder andar. Mas olha só, Jesus fala de um espírito de enfermidade.
E para você ter a certeza, vamos aqui, versículo 12. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus colocou as mãos sobre ela, orou e ali expulsou aquele mal, aquele demônio. E logo, vamos lá, a mulher que estava assim curvada logo se endireitou. Versículo 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Olha só, o Senhor Jesus foi questionado porque curou no sábado. Estavam ali os sacerdotes, os fariseus, criticaram porque, segundo a lei de Moisés, não se pode trabalhar no sábado. Mas em outra passagem, o Senhor Jesus deixou bem claro que ele é maior do que o sábado. Ele é Senhor do sábado. Então, deixando bem claro, criticaram ele chamou eles o quê? De falsos, fingidos, de hipócritas, porque no sábado eles pegavam o boi ou jumento e ia levar para tomar água, quebrantando o sábado. Aí ele disse: e essa filha de Abraão, não é certo eu libertar ela? Olha só, o versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então está bem claro que o que estava no corpo dela era o que? Um demônio. E através desse demônio, Satanás estava o quê? Aprisionando aquela mulher há 18 anos. Então, se existe uma ação de Satanás, ação de demônios, não tem como a pessoa ser curada com tratamento, medicamento. Só existe uma forma dela ser curada, pelo poder do nome do Senhor Jesus, a oração da fé. Alguém que tenha a unção, a autoridade espiritual, alguém que o Senhor Jesus Cristo abençoou, levantou, para orar pelos enfermos e oprimidos e curar. E o Senhor Jesus, a quem ele deu essa autoridade? Aqueles que pregam a sua palavra. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, o Senhor Jesus, no primeiro versículo, ele disse, chamou os 12 pastores, os 12 discípulos, e deu a eles poder para expulsar demônios. E no 8 ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. O que de graça recebeste, de graça dai. Então Jesus deu poder a pastores, homens que pregam a sua palavra, o seu evangelho, com poder e autoridade. Então, para uma pessoa ser curada, sarada, é pela fé no Senhor Jesus e principalmente através da oração de pastores, de homens de Deus que pregam a palavra. É só você ler a Bíblia. Então, o que vai acontecer hoje, nessa noite? Se você sofre com algum tipo de doença misteriosa, você conhece alguém que está desenganado, uma doença crônica, seja qual for a doença, um caso terminal que a pessoa está sendo comida viva, uma doença incurável, uma ferida incurável. O Senhor Jesus Cristo tem todo o poder. Então, se você que está me assistindo agora, você sofre com algum tipo de enfermidade, se você crê, quando eu orar por você, o Senhor Jesus, Ele vai fazer um milagre. Assim como Ele libertou essa mulher, que estava presa, aprisionada há 18 anos por um demônio, por um espírito de enfermidade. Se existe algum espírito de enfermidade agindo em alguma parte do seu corpo, esse espírito será expulso e você é curado hoje. Se você acredita, então assim vai acontecer, porque tudo é possível àquele que crê.
E se você que está me assistindo conhece alguém que está vivendo uma situação assim, uma doença, algo desse tipo, você vai enviar para ela esse vídeo, pedir para ela assistir e ela vai se preparar para ouvir essa palavra e receber a oração de cura e libertação e crer no milagre. Olha só, para a gente fazer a oração, testemunho para você confiar, para você acreditar, para você despertar. Eu lembro agora de uma senhora, ela relatou para mim, no atendimento, estava sofrendo há muito tempo com dores fortíssimas no seu estômago. E isso estava atrapalhando a vida dela. Ela trabalhava como diarista, limpando, organizando, casa das pessoas. Mas todas as vezes, principalmente quando ela chegava na casa de alguém para trabalhar, logo começava aquela dor no estômago dela, uma dor insuportável. E ela não conseguia, ligava para as pessoas e as pessoas até reclamavam, porque ela não conseguia fazer o serviço. E ela já tinha feito exame algumas vezes, endoscopia, como algumas pessoas falam, no popular, exame da borracha, na verdade a endoscopia. E se eu não estiver enganado, ela já tinha feito 3 vezes e nunca tinha encontrado nada. E dores insuportáveis, medicamento não resolvia, fez esses exames da endoscopia e nunca encontrou nada. E sem entender, e agora? Que dor é essa? O que está acontecendo? Aí foi quando eu perguntei a ela se ela tinha algum sentimento de mágoa. Por que eu perguntei? Porque ela já era da igreja, uma pessoa conhecedora da palavra, batizada. E como é que o que deu para mim perceber? Que tinha um espírito de enfermidade pela situação toda que ela estava vivendo. Mas por que esse espírito está na vida dela? O que está acontecendo? Se ela conhece a palavra, está na presença do Senhor Jesus. Aí foi quando ela confessou que tinha mágoa, de uma pessoa que morava próximo da casa dela. Tinha mágoa não, na verdade ela tinha ódio. Aí foi quando eu orientei ela a perdoar. E o que aconteceu? Quando eu coloquei as mãos na cabeça dela para orar, logo manifestou um espírito, um demônio, e ela ficou com as mãos assim como quisesse rasgar a barriga, jogou o óculos e queria como rasgar a barriga. E ali foi quando expulsei aquele mal e graças ao Senhor Jesus ela ficou bem. É um dos testemunhos. Existem vários e vários e vários testemunhos que não dá mais tempo. Eu quero agora fazer a oração. Então ela tinha feito sim exames e não teve nenhum diagnóstico. Era uma doença misteriosa. E conheço muitas outras pessoas que são vítimas de quê? De algo que foi feito, que foi lançado. Vítima também de um espírito de inveja, porque inveja não é só uma palavra, é um espírito. De um mau desejo. A pessoa que ganhou de alguém uma comida consagrada a demônios. Pessoas que sofrem com essas coisas. E até de repente, alguém sonhou comendo algo ou alguém obrigando ela a comer ou beber. Eu lembro agora de uma senhora da igreja e no sonho obrigaram ela a beber. Eu não lembro bem se era uma bebida alcoólica. E do momento que ela tomou essa bebida, no sonho, começou uma dor também não era bem no estômago, mas do lado assim, dores insuportáveis que ela fez de tudo, foi para posto de saúde, injeção e nada resolveu. Só quando ela veio para a igreja, ouviu a palavra e ela trouxe uma garrafinha com água para a gente ungir e abençoar. Ela tomou da água ungida, pronto, foi curada, nunca mais apareceu essa dor. Desapareceu, foi algo espiritual.
Olha só, no sonho ela foi obrigada a beber. Então acontece pessoas que bebem alguma coisa em sonho, pessoas que comem e também algumas situações. Eu lembro também de uma jovem, atendi até essa jovem e o seu esposo. Essa jovem estava, vamos lá, né, do pescoço para baixo, segundo o que o esposo e ela falou, que ela estava como se fosse toda intoxicada. E já tinham 6 meses que ela estava sofrendo com isso. E procurou os médicos, fez exame, né, da pele, pomadas e mais pomadas, medicamentos e mais medicamentos, mas não saía. O corpo todo manchado, tipo como se fosse intoxicado. E ali eu conversando, fiz a pergunta se ela tinha tido algum sonho estranho. E ela lembrou que justamente há uns 6 meses ela estava dormindo e ela sentiu como ali alguém pegou, tipo alguém enche a mão de areia e jogou sobre ela. Pronto. A partir desse dia, ela passou a sofrer com isso. Pronto, ali fiz a oração, aquele espírito de enfermidade foi expulso, pronto, o corpo dela ficou normal, ela foi curada para honras e glórias de Cristo Jesus. Era também uma doença misteriosa. Então, se existe alguma doença misteriosa, se você está enfrentando e conhece alguém, se você acreditar, eu vou orar por você agora, o milagre vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Olha só, pensei em algo agora. Eu não estou aqui, não preparei, mas veio agora, foi algo agora. Você pegue aí agora, rapidinho, um copo com água. Pegue agora um copo com água. Eu vou fazer oração, vou abençoar esse copo com água e você vai tomar. E se você quiser também, você pode pegar uma garrafinha, uma jarra, o que você quiser pegar, algum recipiente com água, tanto para você como também para você levar para alguém. Eu vou abençoar e esta água, ela será um veículo a transportar o poder de Cristo, a curar e a sarar alguém, fazer um milagre na vida de alguém. Então, vamos fazer agora a oração. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, do Senhor é todo o poder no céu e todo o poder na terra. Doenças misteriosas existiram e existem. E o teu poder, meu Senhor, permanece o mesmo, que libertou essa mulher que estava sendo aprisionada, que estava sofrendo, com esse espírito de enfermidade na sua coluna. E nos nossos dias, meu Pai, não é diferente, já vi muitos sofrendo. Alguns que morreram porque não deram crédito, não abriram o coração, outros permanecem sim de cadeiras de roda, oprimidos, vegetando. Mas conheço muitos, meu Senhor, que levantaram do leito de dor, que foram curados, que foram sarados de doenças misteriosas. Aqueles que acreditam e creem em Teu nome e em Teu poder. Então, meu Senhor, eu creio em Teu nome e disse para este povo que vou orar e o Senhor vai fazer um milagre. E eu estou aqui, Senhor, nem para ser envergonhado, nem para envergonhar o Teu nome. Estou aqui como instrumento em Tuas mãos. Então, meu Senhor, manifesta de Teu poder. Estou Te pedindo, Senhor, sobre a vida deste homem e desta mulher que está agora orando comigo, recebendo a minha oração. E aquele que vai receber esse vídeo, Senhor, essa oração, porque alguém vai enviar. E abençoa o Senhor. Abençoa a água que essa pessoa colocou aí em um copo, em uma garrafa, em uma jarra. A água que ela colocou na fé e na certeza que sou Teu servo, sou Teu filho e que estou aqui pelo Teu nome. Estou aqui em nome do Senhor Jesus e não no meu nome. Então, meu Senhor, eu creio que os espíritos de enfermidade serão arrancados agora. Eles serão agora retirados. Aqueles que provocam dores de cabeça,
dores de coluna, dores no braço, no ombro, que causam doenças misteriosas, enfermidades, inflamações, doenças que causam sim dor e sofrimento, até causando mau cheiro, podridão. Pessoas que estão sendo comidas vivas por uma doença, por uma ferida crônica. Mulheres que sofrem com problemas íntimos, doenças, infecções, inflamações. Homens também. Mulheres que não conseguem se aproximar dos seus esposos por conta de uma enfermidade, por um espírito que recebeu um presente, uma oferenda, por um espírito imundo que está alojado no corpo dessa pessoa, causando sofrimento. Mas em teu nome, Senhor, em teu nome, esse mal será arrancado agora. Você que me ouve, só diga assim: eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo vai me curar agora, que o Senhor Jesus Cristo vai me libertar, porque agora o mal será arrancado. Agora ouça, em um nome do Senhor Jesus, se existe algo espiritual no corpo deste homem e desta mulher, se essa doença misteriosa, se essa enfermidade, se esse mal que está aí é algo espiritual, agora, desaloje agora, sai agora de qualquer parte do corpo deste homem, desta mulher, desta criança. Sai agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, o espírito imundo que está alojado em qualquer órgão dessa pessoa, em qualquer parte do seu corpo, agora, em um nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste corpo, desta vida agora, doença, sai deste corpo, desta enfermidade, agora, em nome de Jesus, e abençoo a água que essa pessoa colocou em um copo. Atitude de fé desta pessoa. Abençoa a água, que não é mais uma água comum, mas é o poder de Cristo. Está abençoado. Tome agora a água, ou pegue um pouco da água e passe no local da enfermidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele está curando, sarando. Será arrancado agora o nódulo cisto, policisto. O caroço seja algo interno ou externo. O sangue está sendo limpo, a sua pele, sua carne, seus ossos, sua visão, sua audição, sua memória, o seu corpo está sendo abençoado. E se algo mal resistindo agora, sai deste corpo, diga comigo agora, sai doença, enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Pense bem forte no Senhor Jesus, respire agora bem profundo e diga graças ao Senhor Jesus. Pode abrir os seus olhos. Você está abençoado em nome do Senhor Jesus. Olha, envia agora. Envia para alguém. Pega o link desse programa e envia agora para alguém. Vamos salvar alguém. Vamos curar alguém, vamos tirar alguém agora do leito de dor, em um nome do Senhor Jesus. E curte também, deixa teu comentário e envia para alguém, porque juntos somos mais fortes. Até a próxima, toda sexta-feira, às 22 horas, Universo Espiritual.